Um alpinista de 45 anos de West Bengal, Índia, morreu perto do cume do Monte Everest. Durante a descida, ele começou a mostrar sinais de exaustão extrema e doença de altitude. Ele acabou se recusando a continuar descendo. Em 14 de maio de 2025, 2 homens se preparavam para o que deveria ter sido sua maior conquista de vida. Um estava se preparando para se enfiar em uma barraca no acampamento 4. O outro estava começando sua escalada através da escuridão em direção ao cume do Everest. Dentro de 24 horas, um desses homens se tornaria um mistério médico, e o outro tomaria uma decisão tão chocante que até mesmo os montanhistas mais experientes não podiam acreditar. Hoje eu estou cobrindo as mortes no Everest de 2025 que não deveriam ter acontecido. Mortes tão psicologicamente perturbadoras que desafiam tudo o que pensamos que sabemos sobre o instinto de sobrevivência humana. Bem-vindo ao Extremo Limite. Por volta das 8 da noite, em 14 de maio de 2025, acampadores no acampamento 4 do Everest observaram várias lanternas de cabeça balançando à vista enquanto caminhavam direto para o recinto deles, se aproximando das tendas laranjas. Agora, isso não era grande coisa. A 26 mil pés, este aglomerado de tendas laranjas é a última parada antes do cume. Também se encontra na chamada Zona da Morte pelos alpinistas. Uma dessas luzes pertencia a Philip Santiago, um alpinista de 45 anos das Filipinas. Philip não era apenas mais um aventureiro rico. Eu sou um trabalhador comum e me identifico com a luta diária do homem médio para colocar comida na mesa. Nós somos os azarões. Ele postou no Facebook antes da expedição dizendo que éramos os azarões. Como engenheiro, ele economizou por anos para este momento. Mas isso não era apenas sobre glória pessoal. Santiago fez o que ele chamou de pacto com Deus para dar um significado mais profundo a esta prática de paixão. Ele estava escalando para crianças com câncer e comunidades sem água limpa. Escalar o Monte Everest é muito pouco comparado às batalhas que esses pequenos guerreiros enfrentam todos os dias, ele disse. Ele provavelmente treinou por meses ou até anos para este momento. A maioria dos escaladores do Everest faz isso. E agora ele estava a poucas horas do topo do mundo. Ele deveria estar feliz e emocionado. Sua jornada ao topo do mundo estava quase completa. Mas algo estava errado. Os colegas de Philip notaram seus ombros caídos. Suas palavras saíam em rajadas irregulares e ele estava visivelmente exausto. Em vez da emoção que você esperaria de alguém prestes a tentar o cume, Santiago parecia derrotado. Ele se soltou da linha fixa, rastejou até a barraca laranja mais próxima e compartilhou com seus colegas suas últimas palavras. "Vou descansar agora", ou algo assim. Agora, essas palavras simples e normais são algo que todo alpinista exausto já disse. Mas suas palavras seriam assustadoras pela manhã. Veja, aqui está o que você precisa entender sobre o acampamento 4 no Everest. Alguns alpinistas brincam que é o único acampamento na Terra onde você acorda mais doente do que quando foi dormir. Mas não é realmente uma piada. Parece seguro, quero dizer. Olhe para isso. Apenas uma área plana coberta de tendas, mas é uma armadilha, um estacionamento em uma das regiões mais perigosas da Terra, onde os alpinistas se convencem de que estão descansando, quando, na verdade, estão correndo contra o tempo. A 26 mil pés, seu corpo está morrendo. Mesmo imóvel, seu cérebro está faminto por oxigênio. Seus pulmões estão lentamente se enchendo de líquido, molécula por molécula. Seu coração está trabalhando 3 vezes mais apenas para mantê-lo vivo. A maioria das equipes sai do acampamento 4 por volta da meia-noite para chegar ao cume no final da manhã e retornar antes que os ventos da tarde se intensifiquem. Esse também era o plano de Philip. Enquanto a equipe se acomodava, seu companheiro de barraca organizava o equipamento para a subida ao cume à meia-noite. Ele olhou para ele, com o zíper até o queixo, olhos fechados, respirando forte e constantemente. Tudo parecia normal.
Ele provavelmente pensou que era apenas cansaço comum. As horas passavam, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Quando chegou a meia-noite e os alarmes começaram a tocar em todo o acampamento 4, o companheiro de tenda de Santiago tentou acordá-lo, mas havia um pequeno problema. Breve desvio neste trem caótico. Para mais histórias cruas e sem cortes, que não podemos mostrar aqui, junte-se à comunidade Extreme no Patreon. Vejo você no Extreme Ed de verdade. Ele não obteve resposta. Preocupado, ele o sacudiu com mais vigor, achando que Santiago apenas dormia profundamente. Ainda assim, nada. Foi quando ele percebeu. Philip não tinha pulso. Sua pele já esfriava. Ele deu o alarme rapidamente, mas foi tarde demais. No tempo que outros alpinistas derreteram a neve para sua escalada ao cume, Philip morreu silenciosamente, sem um som, sem luta. A causa oficial da morte, que veio do Departamento de Turismo em 15 de maio, era desconhecida, suspeita de exaustão ou doença de altitude. Mas os médicos que entendem de medicina de alta altitude sabem que existem 2 assassinos silenciosos a 26 mil pés. O primeiro é o edema pulmonar de alta altitude. Seus pulmões se enchem de líquido e você basicamente se afoga no próprio corpo. O segundo é a parada cardíaca súbita por excesso de esforço. Qualquer um deles pode matar uma pessoa saudável em menos de 1 hora. Santiago fez escaladas pesadas naquela tarde em rotas do Everest que levam até os melhores escaladores aos limites. Ele chegou ao acampamento 4 visivelmente exausto, provavelmente se deitou com fluido microscópico já se acumulando em seus pulmões quando fechou os olhos para descansar. O afogamento se completou. Se ele tivesse voltado no momento em que a fadiga profunda se instalou, ele provavelmente, quase certamente, teria sobrevivido. Acho que o que torna essa morte tão perturbadora para mim é que uma rápida verificação de oxímetro de pulso e uma descida imediata, que é padrão em muitos picos de 26 mil pés, quase certamente o teriam salvado. Mas no Everest, não há regra do parque que obrigue as equipes a parar, e nenhum guarda verifica os sinais vitais no acampamento 4. Na zona da morte, o ato de deitar é um jogo de cara ou coroa, e Philip tirou o lado errado dessa moeda. Apesar da dor causada pela morte de Philip, o que aconteceu em nossa próxima história desafia tudo o que sabemos sobre o instinto de sobrevivência humana. Para entender por que essa morte é tão inacreditável, é preciso saber algumas coisas. Primeiro, o degrau Hillary. Imagine uma parede de 40 pés de rocha e gelo. Agora, coloque a 28.700 pés, tão alta que aviões comerciais voam abaixo de você. O oxigênio é tão rarefeito que seu corpo está morrendo a cada respiração. Um movimento errado e você cai 10 mil pés montanha abaixo. O degrau Hillary é o último grande desafio antes do topo do Everest. Não é um lugar para descansar ou tomar decisões. É um lugar onde você se move rápido ou morre. Sem garantias, no entanto. O ocorrido no Hillary Step, em 15 de maio de 2025, contraria todos os instintos de sobrevivência humanos. Retrocedamos. 19 horas quando tudo parecia normal. Esta é a história de Sabrata Ghosh. Sabrata Ghosh sonhava com o Everest há anos. O 45 anos de Ranaghat, Bengal, tinha feito tudo certo. Ele treinou seu corpo, economizou seu dinheiro, contratou uma empresa respeitável, Snowy Horizon Tracks, e foi designado um guia Sherpa, experiente, chamado Pauchan Tamang. Na noite de 14 de maio, os 2 homens se prepararam para sua escalada ao cume. Este é o momento pelo qual todo alpinista do Everest vive, a ascensão final ao topo do mundo. Mas Ghosh tomou uma decisão que levaria à tragédia. Ele queria começar às 10 da noite. Agora, isso pode não parecer um grande problema, mas no Everest, o tempo é tudo. A maioria dos alpinistas inicia a escalada ao cume entre meia-noite e 2 da manhã. Por quê? Porque você precisa chegar ao cume até o final da manhã e descer antes que o clima da tarde se torne mortal.
Começar às 10 da noite indicava que eles já arriscavam no cronograma. O horário os colocou perto da frente da fila do cume, sem equipes acima na rota. Não haveria alerta no rádio sobre vento fresco ou nuvem. Em outras palavras, eles estavam escalando às cegas. Mas Ghosh não se importava. Ele estava animado, talvez até demais, desde o início. Algo estava errado. Ghosh estava se movendo lentamente, muito lentamente, no feixe de sua lanterna de cabeça, Sherpa Tamang. Seu guia podia ver seu cliente lutando a cada passo. Quero que você imagine ser Sherpa Tamang neste momento. Você é responsável pela vida deste homem. Você pode ver que ele está se movendo muito lentamente, mas você também sabe que ele pagou dezenas de milhares de dólares por essa chance. Ele treinou por anos. Você o faz voltar, você destrói os sonhos dele. Tamang tomou uma decisão da qual se arrependeria depois. Ele continuou indo. Hora após hora, eles escalaram através da escuridão. A temperatura era de 40 graus negativos. O vento uivava a 60 milhas por hora. Cada passo demandava 3 ou 4 golfadas de ar. E Ghosh continuava ficando cada vez mais atrasado no cronograma. Em qualquer escalada guiada, um ritmo tão lento é um sinal clássico para abortar. Se o Nepal aplicasse regras estritas de retorno, como alguns países fazem, Tamang poderia ter apontado para a lei, não apenas seu julgamento, e simplesmente disse que paramos aqui, mas eles não param. E aqui está a coisa sobre a febre do cume. Ela faz você ignorar os sinais de alerta. Ghosh provavelmente estava visualizando este momento há anos, em pé no topo do mundo, alcançando o impossível. Essa visão pode ser mais poderosa que a dor, mais poderosa que o esgotamento e mais poderosa que a lógica. Tamang disse mais tarde que Ghosh estava super excitado e não ouvia os avisos. Ele seguiu subindo, movido por um sonho que logo se tornaria um pesadelo. Com o nascer do sol, em 15 de maio, eles continuavam escalando em direção ao cume, já com um atraso perigoso na programação. Então, por volta das 11 da manhã, o tempo mudou. Outro alpinista na montanha naquele dia, Suman Sarkar, de Bardhaman, relatou condições tão violentas que ele só conseguiu ficar no cume por 15 minutos. A cada hora, o vento se intensificava, tornando o topo da montanha um inferno gélido. Mas Ghosh tinha ido longe demais para recuar. Algum momento à tarde, ninguém sabe exatamente quando, ele finalmente conseguiu. Ele estava no cume do Everest, 29.032 pés, o ponto mais alto da Terra. Por um breve momento, seu sonho se tornou realidade. O que aconteceu a seguir é onde essa história toma um rumo que ninguém poderia ter previsto. A descida começou normalmente, se é que algo sobre tropeçar para baixo de 29 mil pés em ventos de força de furacão pode ser chamado de normal. Ghosh estava exausto. Ele ficou na zona da morte por mais de 16 horas. Seu oxigênio estava acabando. Seu corpo estava desligando. Mas ele estava se movendo. Ele estava descendo. Ele iria conseguir. Então eles chegaram ao degrau Hillary. Lembra daquela parede de 40 pés que eu mencionei? Descer é ainda mais arriscado. Você está exausto, com falta de oxigênio e precisa navegar de costas. Um deslize significa morte certa. E bem ali, no pior lugar possível em toda a montanha, Sabrata Ghosh parou de se mover. Ele se virou para seu Sherpa e falou 4 palavras que nunca deveriam ser ditas na zona da morte. Eu não consigo ver nada. Isso foi bastante assustador, mas foi o que ele disse a seguir que tornou essa uma das mortes mais perturbadoras na história do Everest. Porque Ghosh não disse apenas que não conseguia ver. Ele fez uma declaração que ia contra o instinto de sobrevivência humano. Ele disse: "Eu não vou me mover. Eu preciso que você entenda o quão insano isso é. Quando você está em perigo, seu corpo se inunda de adrenalina. Seus músculos se preparam para lutar ou fugir. Cada célula do seu corpo grita para você se mover, sobreviver, chegar a um lugar seguro. Mas há uma terceira resposta ao estresse que muitas vezes ignoramos: congelar.
É o que acontece quando seu cérebro decide que a ameaça é tão avassaladora que nem lutar nem fugir funcionará. Seu corpo simplesmente desliga. Ainda assim, mesmo sabendo disso, o que Ghosh fez a seguir desafia a explicação, porque a 28.700 pés, em ventos uivantes e neve soprando, ele não apenas congelou, ele decidiu não se mover. Agora, Pulchen Tamang reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. A cegueira repentina, comportamento irracional e interrupção completa da tomada de decisões normais apontavam para uma coisa. Esses eram sinais clássicos de doença grave de altitude. Quando seu cérebro não recebe oxigênio suficiente, ele para de funcionar corretamente. Alucinações e perda de visão são possíveis. É possível tomar decisões sem sentido. Mas aqui está o que torna o caso de Ghosh tão perturbador. Ele não desmaiou ou perdeu a consciência. Ele decidiu conscientemente parar de tentar. Ele literalmente se sentou em um lugar chamado Zona da Morte e desistiu. O que se seguiu foram 8 horas de inferno que desafiam a compreensão. Primeiro, Tamang tentou razoar com ele. Imagine 2 homens gritando um com o outro em meio a ventos uivantes. Um implorando ao outro para salvar sua própria vida. Você precisa se mover. Eu não vou. Você vai morrer. Eu não vou me mover. Por horas, Tamang implorou. Ele provavelmente mencionou tudo o que podia pensar. A família de Ghosh, de volta em Bengal, sua conquista de alcançar o cume, o fato de que a segurança estava a apenas algumas horas de distância, mas Ghosh não se mexia. Então, Tamang fez algo que mostra a incrível dedicação dos guias Sherpa, decidiu arrastar, fisicamente, seu cliente montanha abaixo. Por 4 agonizantes horas no escuro, na zona da morte, Tamang puxou, empurrou e carregou Ghosh montanha abaixo pelo degrau de Hillary. Cada movimento era uma agonia, cada pé de progresso exigia um esforço sobre-humano e, após 4 horas dessa tortura, eles haviam se movido apenas 90 metros. Isso é aproximadamente o comprimento de um campo de futebol e demorou tanto tempo. Eu tento imaginar o desgaste físico que isso causou em Tamang. Ao nível do mar, carregar outra pessoa por 90 metros seria exaustivo. A 28 mil pés, onde há apenas 1/3 do oxigênio que seu corpo precisa, é quase impossível. Então, não é surpresa que após essas 4 horas, Tamang desabou ao lado de Ghosh. Ambos os homens sentaram-se ali na neve, acima das nuvens na zona da morte, e Tamang enfrentou uma realização que o assombraria para sempre. Seu oxigênio estava acabando. A matemática brutal do Everest é que você carrega um suprimento limitado de oxigênio. Use demais e você morre. Acabe e você morre. Compartilhe com outra pessoa e vocês dois morrem. Tamang esteve na zona da morte por quase 16 horas. Ele passou 8 dessas horas tentando salvar um homem que não se salvaria. Seu próprio corpo estava falhando. A congelamento estava se instalando. Seu cérebro começava a falhar por falta de oxigênio. E ainda assim, ele ficou com Ghosh pelo tempo que pôde, mas à medida que seus suprimentos de oxigênio diminuíam para nada, Tamang enfrentou o tipo de decisão para a qual nenhum treinamento prepara você. Em situações de sobrevivência, as pessoas fizeram coisas incríveis. Eles cortaram seus próprios braços para escapar, beberam seus próprios resíduos para sobreviver, comeram coisas que nem posso mencionar aqui. Mas deixar alguém para trás, alguém por quem você é responsável, alguém que ainda está vivo, ainda respirando, ainda sentado ali na neve? Essa é uma decisão de sobrevivência distinta. No final, Tamang escolheu a vida. Ele deixou Subhata Ghosh sentado na neve perto do degrau Hillary e começou sua própria descida desesperada, sozinho no escuro, sem oxigênio suplementar. O que aconteceu a seguir mostra o quão perto Tamang esteve de se juntar a Ghosh na montanha. Enquanto descia, o cérebro de Tamang, privado de oxigênio, começou a falhar. Ele começou a ter alucinações, vendo coisas que não estavam lá, ouvindo vozes no vento. Por um instante, ele não se lembrava de onde estava ou o que fazia.
Imagine tentar navegar em uma das descidas mais perigosas do mundo enquanto seu cérebro está pregando peças em você. Cada passo poderia te fazer cair milhares de pés. Cada decisão poderia ser a última, sempre carregando moralmente o peso do homem deixado para trás, a promessa não cumprida, a vida não salva. Taman conseguiu, seja por pura vontade ou sorte de montanha. Ele cambaleou até o acampamento 4, ao nascer do sol, após quase 20 horas na zona da morte. Seus companheiros de escalada o encontraram com graves queimaduras de frio, balbuciando incoerentemente, mais morto do que vivo. Ele precisou de 2 dias para se recuperar e explicar o que havia acontecido na escuridão perto do degrau Hillary. Quando as equipes de busca chegaram ao degrau Hillary, encontraram Subrata Ghosh, onde Tumang o deixara. Ele ainda estava sentado, na mesma posição, ainda vestindo todo o seu equipamento, congelado na posição em que decidiu desistir. As 3 palavras que selaram seu destino, "Eu não vou me mover", tornaram-se seu epitáfio. O que torna essa morte tão perturbadora não é apenas que Ghosh morreu no Everest. Muitos morrem no Everest anualmente, mas ele escolheu esse destino. Ele se sentou no lugar mais perigoso da Terra e se recusou a tentar se salvar. Ghosh permaneceu na zona da morte por mais de 16 horas antes de se sentar. Seu corpo estava desligando. Seu cérebro tinha um mau funcionamento por falta de oxigênio. Mas outros alpinistas sobreviveram mais tempo na zona da morte. Outros alpinistas superaram exaustões semelhantes. O que tornou Ghosh diferente? Por que ele desistiu quando outros continuam lutando? Eu li dezenas de relatos sobre doença de altitude, e embora afete a tomada de decisões, geralmente não faz as pessoas desistirem completamente. Mesmo quando gravemente feridos, a maioria dos alpinistas ainda possui algum instinto de sobrevivência que os motiva a descer. Subrata parecia ter feito uma escolha consciente de morrer naquela montanha, em vez de desistir de sua conquista no cume. É como se, uma vez que ele chegou ao topo, uma parte dele decidiu que era o suficiente, que ele preferia morrer tendo realizado seu sonho do que viver sabendo que teve que abandoná-lo. Como você pode imaginar, a decisão de Tamang levantou algumas sobrancelhas. Um lado defende que um guia jamais deve abandonar seu cliente, independente da situação. O outro lado diz que ele fez a única coisa racional, que ficar teria significado 2 mortes em vez de uma. Mas acredito que há uma terceira possibilidade não mencionada. E se o Subrata quisesse ser deixado em paz? E se ele já tivesse decidido seu destino e as tentativas de Tamang para salvá-lo apenas prolongassem seu sofrimento? Eu não sei. É um pensamento sombrio, mas pode explicar por que uma pessoa normalmente racional se sentaria na zona da morte e se recusaria a se mover mesmo quando confrontada com a morte certa. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Analisando com calma, a morte de Ghosh não foi só uma má decisão. Foi uma cascata de escolhas evitáveis. Qualquer alpinista experiente assistindo teria gritado "Volte!" em vários pontos, mas sem regras impostas e com a febre do cume nublando o julgamento, a tragédia continuou. Pessoalmente, acho que a coragem que Phol-Shen Tamang demonstrou primeiro ao tentar salvar Ghosh por 8 horas e depois ao tomar a decisão mais difícil de sua vida foi notável. Embora torne a tragédia ainda mais desoladora, isso me lembra que, mesmo nas piores situações, as pessoas podem mostrar uma força incrível. Tamang poderia ter saído assim que Ghosh se sentou. Ele poderia ter se poupado horas de agonia e risco, mas ele ficou. Ele tentou. Ele deu tudo o que tinha, até que não tinha mais nada para dar. O que você faria se alguém por quem você é responsável simplesmente desistisse? Se eles se sentassem em um lugar mortal e se recusassem a se mover, por quanto tempo você tentaria salvá-los? Quanto você arriscaria? Essa é a verdadeira história aqui. Não apenas que um homem desistiu na zona da morte, mas que outro homem se recusou a desistir dele até que absolutamente tivesse que fazer isso. Obrigado por assistir, nos vemos na próxima.
Seja audacioso e viva com coragem.